certinho. Beleza. Vocês me falam, por favor, se tá com... Tá Tá dando para ver? aparecendo. Bom, então vamos começar e daqui a pouco. Oi? Deixa eu Não, aumentar deu o meu. certinho, a Ah, não, transmissão tá ok. tranquilo. Obrigada. Então eu vou começando e aí depois o pessoal vai chegando. Quem não conseguir entrar pode assistir a gravação depois também. Bom, boa noite, todo mundo. Hoje a gente vai discutir o artigo das professoras Viviane Borges e a Miriam Sepúlveda, que é intitulado Patrimônio Prisional: Estética do Sofrimento, Fetiche e Reflexão. Esse é um texto que vai tocar diretamente nas preocupações do nosso grupo de pesquisa, né? Porque vai cruzar a história, a memória, a teoria dos afetos também. E o grande desafio que as autoras já nos lançam é o que acontece quando a gente transforma uma antiga prisão num museu. É possível a gente falar de preservação e de sentimentos num lugar que foi desenhado originalmente para a dor, para o isolamento? Então, ao longo dessa apresentação, a gente vai analisar como que a memória do cárcere vai oscilar entre o fetiche pela violência e o potencial pela reflexão crítica. Vou começar pela biografia das autoras, a começar pela Viviane Trindade Borges. Ela é doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com experiência internacional que inclui um doutorado sanduíche na École des Hautes Études em Ciências Sociales, em Paris, estágio pós-doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e atualmente ela atua como professora associada na Universidade do Estado de Santa Catarina, onde ela leciona na graduação e nos programas de pós-graduação em História, incluindo o mestrado profissional. Nessa mesma instituição, ela coordena o programa de extensão intitulado Arquivos Marginais e integra o Laboratório de Patrimônio Cultural. Ela também é membro da Rede Brasileira de História Pública e atua como representante no Brasil da Rede Ibero-Americana de História de Lapissiquiatria. E as pesquisas dela se concentram principalmente na história das práticas e experiências institucionais de confinamento e internamento, na biografia de sujeitos marginalizados, na história pública e na preservação do patrimônio cultural, dedicando especial atenção aos chamados patrimônios difíceis e também ao patrimônio prisional, que é o que a gente vai abordar aqui hoje. Agora eu vou falar da Miriam. A Miriam Sepúlveda dos Santos, ela é professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ela é coordenadora do grupo de pesquisa Arte, Cultura e Poder. Ela possui uma sólida formação acadêmica que inclui bacharelado em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Sociologia pelo antigo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e doutorado em Sociologia pela New School for Social Research, nos Estados Unidos. E a sua experiência acadêmica vai abranger atuações como professora visitante no UPERJ e no Theory, Culture and Society Center da Nottingham Trent University, além de pesquisas e de pós-doutorado realizadas em renomadas instituições, como a University of Cambridge e a Université de Paris 5, a Universidade de Coimbra e a Universidade de São Paulo. Ela tem foco na área de Sociologia da Cultura e a sua produção intelectual inclui diversos livros e artigos sobre teoria social, memória, identidade, práticas e políticas culturais, destacando-se como sua publicação mais recente, o livro Memória Coletiva e Justiça Social, que foi lançado em 2021 pela editora Garamond. Bom, então, para a gente começar aqui, eu vou começar contextualizando. Por que que esse debate é um debate tão urgente hoje? Bom, na virada do século XXI, o Brasil e outros países também começaram a desativar e a demolir grandes complexos penitenciários, sendo muitas vezes pressionados pelas imobiliárias ou até mesmo por reformas urbanas. E é aí que vai surgir o chamado paradoxo da patrimonialização.
como que a gente pode atribuir valor cultural a um espaço que foi um cenário de negação dos direitos humanos. O artigo vai mostrar para a gente que tem um embate político muito claro aí, porque, por um lado, o Estado vai tender a querer apagar esse passado, que é extremamente desconfortável, e, por outro lado, a gente vai ter um esforço dos investigadores e também dos ativistas para poder usar essas ruínas dessas prisões como ferramentas pedagógicas, garantindo que essa história do encarceramento não seja esquecida, mas sim que ela seja conectada com os problemas do presente. Mas como que esse castigo e o confinamento se transformaram em atrações turísticas? As autoras, elas vão falar para a gente que existe uma diferença baseada no tempo. Então, prisões muito antigas, como as masmorras da Idade Média ou as casas de câmara e cadeia do período colonial, vão ser vistas com um certo distanciamento. Então, ali a dor vai parecer tão distante que o público vai consumir ela quase como um exotismo histórico, sem ter um grande impacto emocional ali. E esse cenário vai mudar quando a gente olha para as prisões modernas. E aí o texto vai destacar para a gente, inclusive, o caso clássico de Alcatraz, lá nos Estados Unidos. Lá, a indústria do turismo percebeu que o crime vende, focando então na narrativa, no heroísmo das fugas e no perfil dos criminosos famosos. Só que o artigo vai trazer para a gente uma ressalva importante. Esses espaços comerciais também podem abrir brechas para a resistência política. E um exemplo disso vai ser a exposição do artista chinês, o Ai Weiwei, nas celas de Alcatraz, em que ele vai usar o local para poder questionar a falta de liberdade e de expressão no mundo atual. E aí a questão crítica aqui é saber se o visitante vai saber sair do museu apenas como um consumidor passivo daquelas curiosidades ou se ele vai sair transformado daquilo tudo. Agora, nesse ponto aí, o artigo vai se ancorar num conceito que vai ser fundamental para a gente, que vai ser o patrimônio difícil, ou difficult heritage. Então, ao contrário dos monumentos tradicionais, que vão ser as estátuas dos heróis ou os palácios, que vão servir para gerar orgulho nacional, coesão social, o patrimônio prisional vai expor o lado mais sombrio da história. Então, ele vai gerar aquilo que as autoras vão chamar de estética da vergonha, porque ele vai trazer à tona toda a violência e as falhas do próprio Estado. E aí, para explicar essa tensão toda, o texto vai dialogar com um filósofo chamado Paul Ricoeur e o conceito dele de justa memória. Ele vai falar para a gente que tem um limite ético complexo entre o dever social de lembrar para que as atrocidades não sejam repetidas e o direito ao esquecimento, que muitas vezes é usado para poder pacificar os traumas coletivos. E aí, no caso das prisões, a memória precisa de ser preservada para poder não traumatizar, mas para incomodar e fazer pensar. Aí, aqui a gente vai entrar numa das críticas mais duras do artigo, que é a chamada memória fetiche. As autoras vão alertar a gente para o perigo de expor a dor do outro como se fosse um espetáculo cenográfico. E isso vai acontecer através da higienização do espaço. Então, a gente pode imaginar aí um museu prisional com as celas todas limpas, as paredes pintadas, os manequins com os uniformes impecáveis, aquela iluminação bonita. Essa arrumação estética toda vai esconder a realidade brutal do cárcere, que vai ser o mau cheiro, a umidade, a superlotação, o desespero, as péssimas condições de tratamento. E o mesmo vai acontecer com os objetos expostos em vitrines isoladas, como as faces artesanais, as máquinas de tatuagem improvisadas ou as cordas de fuga. Então, sem uma explicação profunda sobre as estratégias de sobrevivência dos reclusos, esses objetos vão ser reduzidos a meros fetiches. Eles vão servir só para assustar ou então para poder fascinar aquele visitante.
Então, vai ser reforçado ali um estereótipo de que o preso é um ser perigoso, é um ser exótico e que a gente jamais deve humanizar a sua experiência do seu sofrimento. Bom, no Brasil a gente tem uma forte tendência para o que o artigo vai falar, que é a política do trator. A implosão do Carandiru em São Paulo ou do Frei Caneca em Rio de Janeiro foram transmitidas ao vivo pela televisão, como se fossem grandes espetáculos públicos. E as autoras vão falar para a gente que essa destruição física vai funcionar como se fosse uma espécie de catarse política. Então, o Estado vai destruir aquele edifício para poder criar uma ilusão de que a violência e os abusos que aconteceram no sistema prisional também desapareceram junto com essa destruição. E essa vai ser uma forma do poder público poder se esquivar da responsabilidade histórica que ele tem. E além disso, a gente tem a perda material, né, que é gigantesca. Então, quando a gente coloca abaixo uma prisão antiga, a gente apaga toda uma oportunidade de poder estudar fisicamente a arquitetura do controle, como o modelo panóptico analisado pelo Foucault, que vai mostrar para a gente como que o espaço vai ser desenhado para poder vigiar e para punir os corpos. Então, assim, destruir esse prédio vai significar também apagar os arquivos espontâneos que foram lá deixados. E a mercantilização extrema desse trauma vai dar origem ao que a literatura vai chamar de dark tourism, ou que a gente chama de turismo obscuro. E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, vai ser muito comum a gente usar as alas das antigas prisões para poder fazer eventos de terror, casas assombradas, quando eles comemoram Halloween também. E o artigo vai trazer esse debate para a nossa realidade, quando eles analisam o caso lá do presídio de Arru, no Paraná, em 2016, que antes de ser parcialmente demolido, o local recebeu um evento noturno, onde eles tinham vários atores que encenavam os sofrimentos dos reclusos e fingiam ser fantasmas, gerando uma enorme procura de ingressos, para poder participar do evento. E aí as autoras vão trazer para a gente a reflexão sobre a ética do público. Então, quando os visitantes vão nesses espaços para poder brincar, para tirar fotos descontraídas nos cenários de massacre, ou se divertir fechando os amigos nas celas, toda essa densidade histórica vai se perder. E o sofrimento real que milhares de pessoas tiveram vai ser esvaziado e vai ser transformado numa mera experiência de lazer, que vai ser superficial e também despolitizada. Por outro lado, o artigo vai falar para a gente, vai apontar caminhos de preservação sensíveis e humanos, focando no que a gente vai chamar de arquivos frágeis. O que que vem a ser isso? Vão ser os desenhos, poemas, calendários, desabafos também, que muitas vezes vão ser gravados até no reboco das paredes, nas portas das celas, a gente vai poder encontrar também. E a gente pode pensar nisso a partir da teoria dos afetos. Então, num ambiente prisional, que foi feito ali para silenciar o indivíduo, onde todo mundo vai vestir a mesma roupa, vão virar inclusive números, vão perder seu nome. Riscar a parede vai ser uma afirmação de existência. Vai ser quando o recluso vai dizer para o mundo: eu passei aqui, eu ainda existo. O texto vai mostrar para a gente várias investigações que foram feitas em penitenciárias, como, por exemplo, de Teresina, que vão dividir essas escritas em dois grandes temas. O primeiro deles vai ser o apelo transcendente. Então, vão ser orações, imagens religiosas, em que eles vão buscar amparo divino perante a dureza da justiça dos homens. E o segundo vai ser a sublimação afetiva e erótica. Então, vão ser desenhos e textos sobre o corpo, sobre a sexualidade,
que vão funcionar como uma maneira de resistência a essa castração emocional que vai ser imposta pelo isolamento. E esses arquivos são extremamente vulneráveis e eles costumam a desaparecer assim, ó, com qualquer reforma que a gente tem. Outro arquivo sensível que vai ser analisado no texto vão ser as cartas escritas e recebidas também pelos reclusos, porque elas vão funcionar como pontes afetivas entre o isolamento total que eles têm ali e o mundo exterior. Então, o artigo ele vai focar num conjunto de cartas que vão ser interceptadas na Ilha Grande entre 1980 e 1990, que vão documentar essa organização interna do coletivo que daria origem ao Comando Vermelho. Só que a análise sociológica que a gente tem vai muito além da dinâmica do crime. Então, o texto vai mostrar muito para a gente a estrutura dessa linguagem, que tinha por lá uma formalidade rígida, cabeçalhos próprios, carimbos e até mesmo o uso de palavras de código, como, por exemplo, chamar fortalecimento, eles se referirem ao dinheiro e a drogas também. Mas, no entanto, um dado mais humanizador que a gente tem é que essa rede ela se estruturava através de uma gramática do afeto. Então, a gente vai observar muito que essas mensagens elas terminavam ali com desejo de paz, de justiça, de liberdade, e os reclusos tratavam-se por termos como, por exemplo, a família, o amigo, o irmão. E isso vai mostrar muito para a gente que para sobreviver psicologicamente, principalmente, né, a essa desumanização do Estado, esses presos sentiram essa necessidade de construir redes de solidariedade e de afeto, baseadas em laços ali quase que familiares. Bom, nesse slide aqui, a gente vai abordar a forma como os investigadores utilizam as imagens e os relatos orais. Aí, para isso, a gente vai se apoiar no Susan Sontag e na obra Diante da Dor dos Outros, em que as autoras vão lembrar para a gente que a fotografia do sofrimento nunca vai ser neutra. Então, se ela for mal utilizada, ela pode gerar ali uma certa apatia. Mas já se ela for contextualizada, ela pode ser um instrumento de denúncia e de luto coletivo. E o artigo vai trazer exemplos para a gente dessa fotografia humanizadora. Então, o fotógrafo Pedro Lobo, no projeto dele Espaços Aprisionados, ele registrou o interior das celas do Carandiru e ele percebeu que os reclusos colocavam as cortinas todas coloridas, as colchas arrumadas e até pequenas jarras com flores de plástico também. E aí isso vai mostrar para a gente que mesmo no meio do horror, vai ter um esforço para manter uma existência digna. Outro exemplo também é o do André Cipriano, que ele conviveu com os presos da Ilha Grande e ele registrou a sua rotina com base no respeito mútuo. E por fim, a gente vai ter o Geoffrey Hartman, que vai defender a importância da narrativa do testemunho. Então, vai ser usar os vídeos e os áudios com os depoimentos reais de quem sobreviveu ao cárcere e que vai permitir quebrar esse monopólio da história oficial do Estado. Então, a gente vai ter ali um encontro ético-afetivo entre o público e o testemunho vivo daquela vítima. Bom, então, para concluir aqui o texto, as autoras vão falar para a gente que o conceito de patrimônio prisional não pode se limitar aos tijolos, às grades ou até mesmo à arquitetura física. Ele vai ter que englobar a dimensão imaterial. Então, o que que vem a ser isso? Vão ser as memórias cruzadas dos reclusos, das suas famílias também, que vão sofrer essa dor do lado de fora, e até dos próprios funcionários desse sistema.
E em sociedades como a nossa, onde o discurso do senso comum é bem punitivo, e aí a gente pode citar o lema bandido bom é bandido morto, é um discurso muito forte. O museu prisional politizado vai cumprir uma função social ali que a gente pode falar que é urgente. Então, ele não vai servir para dar para a gente respostas que são fáceis ou para fazer reconciliações estéticas que vão ser confortáveis. A verdadeira eficácia dessa museologia crítica dos afetos vai residir na capacidade que ela vai ter de mobilizar a dor e a memória desse passado, para poder fazer a gente questionar e transformar essas engrenagens de exclusão e de violência do sistema penal do presente. E aí o Museu de Trauma só cumpre o papel dele se ele fizer a gente sair de lá como pessoas mais conscientes, se fizer a gente sair de lá diferente, pensando de outra maneira. Aí agora a gente vai falar do poema. Também a Paula vai ler pra gente. Paula, você tá aí? Oi, tô aqui. Uhum. Então, gente, boa noite. Primeiramente, agradeço pela exposição da Duda, que tocou nos pontos principais do texto. E agora eu vou fazer a leitura deste poema que ela selecionou para a gente. Ele se chama Cárcere das Almas, do autor Cruz e Souza, e diz assim. Ah, toda alma no cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e, sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? E aí a Duda vai completar com a reflexão sobre ele e dialogando com tudo que ela já falou para a gente hoje. E aí, para fechar essa nossa reflexão, com uma costura entre o texto e o poema, é, agora a gente vai fazer uma reflexão aqui. Então, se a gente prestar atenção na linguagem desse poema, a gente percebe que o autor faz uma metáfora que é bela e ao mesmo tempo é dolorosa. Então, quando ele descreve assim, que toda alma num cárcere anda presa, ele não está falando só da prisão física, que é a prisão de tijolos, é a prisão de grades. Ele está falando da própria condição humana. Então, para os simbolistas, o nosso corpo físico e o mundo material vão ser a primeira grande prisão da alma. E aí, reparem aí, como que os primeiros versos vão conversar direto com o que a gente discutiu sobre a escrita nas paredes das celas, por exemplo. O preso que olha através das grades e fita as imensidades, mares, estrelas, tardes e natureza. Vai ser a busca pelo infinito, por tudo aquilo que está fora. Então, mesmo o corpo estando ali, acorrentado, a mente e o desejo de liberdade não vão poder ser trancados. Eles sonham com a imortalidade. Eles vão buscar o que o poeta vai chamar de espaço da pureza. E no final, o poema vai ganhar um tom quase que religioso e melancólico também, porque o Cruz de Souza vai fazer um apelo às almas presas, mudas e fechadas nesse calabouço atroz da dor. Ele vai terminar com uma pergunta que é: que chaveiro do céu possui as chaves para abrir as portas do mistério? Então, trazendo isso para o nosso debate aqui sobre a memória e o patrimônio prisional. Quem que vai guardar a chave dessa memória? O Estado quer trancar e esquecer o passado? Ou somos nós que tentamos ouvir esses silêncios para poder devolver a dignidade e a humanidade dessas almas que a história oficial tentou calar? Agora, eu queria saber um pouquinho de vocês. O que que vocês acharam do poema? Quais reflexões que vocês tiveram? Pode ir, Paola? Então, eu até anotei aqui alguns comentários que eu gostaria de fazer, né, de reflexões que eu tive enquanto lia o texto.
E o primeiro ponto que me chamou a atenção foi logo no início, né? Porque as autoras comentam que você já disse que algumas prisões modernas se tornaram locais públicos de visitação, e até cita, né, a prisão de Alcatraz. E também fala sobre o Museu Penitenciário Paulista, né? E lá existe uma reprodução das celas de castigo, onde os visitantes podem inclusive se trancar e também uma grande fotografia do Pavilhão 9, né, pelo que foi ali um palco do principal massacre, né, de Carandiru, em que as pessoas podem até tirar uma selfie. Então, eu me lembrei de uma aula que eu tive uma vez com uma professora da PUC, que ela problematizou justamente isso. No caso, nós estávamos estudando lugares de memória. E ela mencionou como muitas pessoas vão até memoriais ou mesmo campos de concentração e tiram fotos sorrindo, como se aqueles fossem apenas pontos turísticos quaisquer, sem refletir sobre todo o peso, a carga e a importância que esses lugares têm. Então, eu fiquei muito reflexiva. E eu me lembrei também que existiu durante muitos anos uma prisão chamada Newgate. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Ela foi construída em 1188, portanto, ainda na Idade Média. E ela passou por diversas reconstruções, até mesmo por causa dos incêndios que ocorreram. Em 1783, os criminosos passaram a ser enforcados bem diante dessa prisão. Então, era quase que um espetáculo mesmo, que as pessoas podiam assistir a essas cenas. Posteriormente, as execuções passaram a acontecer dentro da prisão, mas mesmo assim, indivíduos que tinham autorizações especiais podiam continuar assistindo a essas cenas e até mesmo ver as máscaras mortuárias que eram feitas das pessoas mortas e adquirir cartões postais. Então, assim, a gente vê que realmente é um fetiche, né, que existe dessas prisões, inclusive porque essa prisão de Newgate, de Londres, foi muito famosa. Pessoas, escritores famosos como Oscar Wilde, foram parar nessa prisão, passaram um tempo lá, então atraiu de certa maneira, uma popularidade. E aí é como a Duda explicou para a gente, né? Que realmente se torna um fetiche, porque ao invés das pessoas refletirem sobre esses locais, tudo que existe por trás, não, são feitas praticamente exposições para o deleite dessas pessoas, né? E ainda sobre essa prisão de Newgate, a própria arquitetura dela servia como um lembrete a todo instante do que as pessoas poderiam esperar caso se desviassem do caminho, porque era um ambiente extremamente opressor. E tem um livro que se chama Mo Flanders, do autor Daniel Defoe, que escreveu Robinson Crusoe, vocês devem conhecer, porque é um livro bem famoso, assim, as aventuras de um homem que ficou perdido na ilha, enfim. E aí, neste livro dele, a protagonista vai para essa prisão de Newgate. Eu até separei uns trechos aqui sobre o que ela fala desse lugar para a gente poder entender melhor, né? Ela diz assim: agora estava realmente presa, e é impossível descrever o terror que me dominou assim que lá me encontrei. Lancei o olhar ao redor e vi todos os horrores daquele local medonho. Encontrei-me perdida, entendi que só me restava pensar em deixar o mundo, e isso da maneira mais infamante. A barulhada infernal, os urros, os palavrões e os clamores, o fedor e a imundície, o sem fim pavoroso de detalhes penosos que ali pude observar pareciam unir-se para tornar aquele sítio quase um símbolo do inferno e uma espécie de vestíbulo para nele entrar. Então, nesse trecho, ela descreve, como eu disse, os terrores pelos quais ela estava passando naquele lugar, né, observando tudo que tinha ao redor. Só que trechos depois, ela já demonstra que ela se adaptou àquele ambiente e que ele não promoveu uma ressocialização dela ou despertou nela morais, por exemplo. Pelo contrário, tornou ela, assim, de uma certa maneira, até bruta, porque ela diz assim: todos os meus pensamentos pavorosos tinham se esfumado. Os horrores do lugar já me eram familiares, e eu não me sentia mais irritada pelos ruídos e gritos do cárcere do que aqueles que os produziam. Em suma, havia me tornado mais uma prisioneira de Newgate, tão perversa e embrutecida quanto qualquer outra. Pior ainda,
quase nada mais restava dos hábitos e costumes da educação e das boas maneiras até então visíveis em meu modo de proceder, e tamanha era a minha degeneração que aparentemente eu nunca fora diferente do que era agora. Então, assim, é uma coisa que realmente nos surpreende, né? E isso se relaciona muito com o que o artigo fala no final, quando ele diz que a maior parte das políticas penais são ineficazes nesse projeto de realmente ressocializar as pessoas, né, que cumpriram a pena, na sociedade. E isso me lembra até também o Jean Valjean, né, do livro Os Miseráveis, porque ele ficou preso por 19 anos por ter roubado um pão para alimentar sua família durante rigoroso inverno, e aí ele traz justamente essa reflexão, que ele entrou na prisão quase que como uma pessoa inocente, porque ele, né, só queria salvar a família Esse dele da livro é fome. muito bom. Sim, e Não aí percam a oportunidade de ler. sim. E aí ele sai da prisão, assim, como um homem completamente diferente, até que chega um momento que ele tem uma revelação sobre si mesmo. Ele pensa, tipo, meu Deus, como nós somos todos miseráveis, sabe? Porque ele percebe o quanto a prisão, aquele ambiente hostil, influenciou na vida dele de forma negativa, sabe? O transformou realmente em um homem bruto, duro. Então, assim, eu gostei muito desse artigo porque ele nos faz pensar, né, em algo que a gente não costuma ver as outras pessoas falando. Eu, pelo menos, assim, nunca assisti nenhuma palestra, ou nunca fui em nenhum encontro cuja temática fosse sobre esses vestígios prisionais, né, e sobre a visão deles como um patrimônio, né? E aí uma última reflexão também, que inclusive ontem, coincidentemente, nós estávamos discutindo na turma de História do Mundo Contemporâneo um pouco sobre isso, né? Porque o artigo também levanta essas reflexões. Como é que a gente vai tratar de maneira respeitosa, digna, muitas vezes esses vestígios prisionais que a gente só quer esquecer, né? Que são símbolo da vergonha. Porque é uma relação muito complicada também, né? Tipo assim, quando a gente analisa as pessoas que cometeram crime, por um lado, tem até a própria Constituição, né, que defende o direito à defesa de todo mundo, os direitos humanos, tudo isso que a gente já sabe que existe, mas por outro tem a revolta também e o sentimento de tristeza e pesar pelas pessoas que foram afetadas pelos crimes cometidos, né? Então, assim, é uma dualidade muito grande. Como é que a gente trata com respeito, com dignidade esses vestígios, esse patrimônio prisional, sendo que muitas vezes ele reflete, na verdade, é o ódio, sabe? A vergonha, são as coisas que as pessoas querem esquecer. Então, assim, não tem uma resposta, né? Mas eu achei interessante, assim, quando fala das cartas, por exemplo, e das escritas, né, que as pessoas fazem nas paredes, eu achei, assim, que traz uma sensibilidade, sabe? E nos faz olhar para esse tema de uma outra maneira. Então, assim, essa é a contribuição que eu queria dar, igual a Duda falou, se puderem, leiam os livros, porque com certeza são maravilhosos e experiências muito enriquecedoras, né? A gente sempre aqui faz um incentivo a obras literárias, eu mesma sempre tento relacionar o conteúdo com algum livro, porque eu acho que amplia muito, né, nosso repertório cultural, nossos horizontes, e nos faz pensar nas coisas de outra maneira. Então, é isso. Muito obrigada e parabéns, Duda. Obrigada. Depois, se você quiser mandar para a gente os nomes lá no grupo dos livros, acho que vai ser bem legal também. Felipe? Olha, eu acho que eu vou ser um pouco repetitivo, né? Que a Paula, desculpa se eu não estou na pronúncia correta, ela foi muito feliz em tudo que ela falou e ela arrematou a, a fala dela com essa questão que é muito delicada, que é a generalização, né? Colocar a, a, a ampla variedade de prisões e de pessoas que estão lá dentro como se fosse uma única categoria, né? E aí é o perigo, né? Porque a gente pode enxergar, uns vão enxergar como pessoas que estão sofrendo, que merecem a liberdade, outros já vão enxergar com aquela questão de estão ali porque cometeram algum crime, mas o Estado é tutor, tem que tratar com dignidade, mas a pessoa X, Y e Z cometeram assassinatos e crimes brutais, então
não podem conviver com a sociedade. Então, essa dinâmica ela é muito delicada, né? Aliás, eu estou sendo indelicado que eu não cumprimentei a professora Silvia. Boa noite, demais colegas, me desculpem a minha delicadeza. Bom, mas, enfim, o texto que vocês trouxeram, vocês foram muito felizes nessa abordagem, né? E até o poema de Cruz de Souza, ele é interessante porque a gente fica imaginando, né, a quais presos ou a qual prisão ou quais prisões ele se referia, né? Então vem na mente aquela prisão injusta, aquela prisão da pessoa que não tinha como até mesmo patrocinar a sua defesa, que o Estado deveria apoiá-la naquilo e não apoiou, né? E a pessoa foi esquecida em condições desumanas e tudo mais. E essa prisão, sim, ela tem que ser uma memória, né? Porque o Estado não pode fazer isso, né? O Estado não tem o direito de fazer isso com o cidadão, não existe isso, não pode isso. Mas essa visão histórica, ela é um pouco, eu não queria usar essa palavra, mas ela é um pouco romantizada, né? A gente tem que olhar para ela com uma certa, um certo critério, né? Por exemplo, quando eu digo que a gente não pode misturar, né, as coisas, por exemplo, vocês citaram o caso de Alcatraz. Alcatraz, claro que hoje tem um fetichismo absurdo, né? E era uma prisão de segurança máxima, né? Que era considerada impossível de fugir, né? Então, isso traz um fetiche, né? E aí vocês falando, eu estava lembrando vocês comentaram também Auschwitz, né? Que é um campo de concentração. Aquilo não pode ser demolido, aquilo tem que ficar para a história da humanidade. Agora, também não é correto, né? Eu acredito que não. Como é que a gente vai lidar? Como é que nós lidaríamos, né? Quando estivéssemos em uma visita lá e nos deparássemos com uma pessoa fazendo selfie, rindo, né? Considerando o que de fato foi aquilo ali, que é algo que nunca, jamais poderia ter acontecido. Aquilo ali revela um limite, aliás, revela uma maldade sem limites do ser humano. E isso daí tem que ser memorado, isso daí tem que ser uma memória que tem que ficar por gerações e gerações, né? Até em tributo às pessoas que perderam a vida naquele lugar e com tanto sofrimento. Eu achei que achei que vocês comentariam da prisão de Dreyfus, né? Que foi um pouquinho pertinho da gente aqui, aí já carregaria toda uma questão da injustiça, né? Da pessoa que foi presa por perseguição à sua condição de judeu, numa sociedade que se dizia defensora da liberdade, né? Na França, né? Onde teve inclusive a Revolução Francesa séculos antes. E aí, para fechar, né, o assunto, né, tocaram na questão de Carandiru, que realmente virou um fetiche, né? Visitar Carandiru, né? Ficou bonito fazer selfie, isso daí é algo extremamente vergonhoso, né? Agora, esse texto ele foi tão bem trabalhado que ele permite uma série de outros estudos, de outras reflexões, e inclusive sobre o papel do Estado, né? Aí a gente vai lembrar lá das nossas primeiras disciplinas de história, quando nós tínhamos o dilema de Rousseau versus Hobbes, né? Qual o papel do Estado? Nós precisamos dele ou não, né? O homem ele é bom por natureza, então a prisão é injusta, ou ele só é contido quando ele tem o Estado impedindo que ele faça mal para outra pessoa. Então, portanto, ele é um causador de males e, portanto, deve ser isolado da sociedade. Então, é uma questão que nunca teremos uma resposta, né? Por isso que o texto foi muito bem debatido, muito bem trabalhado. Eu só friso realmente a questão da cautela, né? Nós não podemos romantizar o erro, né? Nós não podemos romantizar
o mal, né? E o mal tem que ser, tem que ser categorizado, né? Então, agora, não significa que o indivíduo que incorreu num mal a outro ou a outrem, ele não deva ser tratado com dignidade, até porque ele tem direito ao arrependimento. Então, é muito complicado debater esse assunto, né? Mas vocês conduziram de uma forma excepcional, que deu espaço aí para muitos questionamentos e troca de conteúdo e tudo mais. Então, parabéns aí, baita texto, e parabéns pelo seu inglês, Maria Eduarda. Muito bom, viu? Congratulations for your Obrigada. English. Obrigada, Felipe. Aurinete, por favor, fique à vontade. Boa noite mais uma vez. Eu não consegui fazer a leitura do texto, né? Mas pela discussão deu para entender essa questão das várias prisões, né? Me fez lembrar também das várias prisões, porque tem uma prisão que a gente tem vários outros tipos de prisões, mas o presídio é uma prisão que a gente reconhece logo de cara. Mas também tem aquelas prisões disfarçadas de hospitais, que são os hospitais psiquiátricos, tem os manicômios, né? Que hoje em dia mudou o nome, né? Casa de repouso, que também pelo menos na minha opinião, se caracteriza como uma prisão. No século passado, século XIX, início do século XX, a gente sabe que as pessoas aprisionavam seus parentes lá para fazer algum tipo de tratamento, porque eles não aceitavam, né? Ter uma pessoa diferente na sociedade. E, às vezes, também, quando alguém comete um crime, como até hoje acontece, se diz que a pessoa está passando por algum momento de dificuldade, por algum tipo de transtornos, e essa pessoa vai para uma prisão diferenciada. Então, ao meu ver, esse texto me fez lembrar muito isso. Esses outros tipos de prisões. Quem são esses prisioneiros que estão lá? São prisioneiros que, de fato, cometeram crimes, ou são prisioneiros que a sociedade quer esconder por algum tipo de deficiência, ou porque ele não se encaixa dentro da nossa sociedade? Quem são esses prisioneiros? Por exemplo, pegando essa questão do patrimônio, essa foi semana passada, levei os alunos para conhecer o Convento das Mercês, ou então mais conhecido como o Convento da República Brasileira aqui no Maranhão, que conhecido também como a Casa de José Sarney. Chegando lá, o rapaz explicando, eu já sabia, né, mas a outra professora que estava me acompanhando não sabia. Ele foi falando sobre as várias ocupações que o Convento das Mercês teve, além de ser casa religiosa, foi, foi local também foi local também de posto militar, desculpa, foi um posto militar, foi também foi uma igreja também, além do convento, foi uma igreja, e recebeu outros tipos de funções de ocupação. E uma dessas ocupações do Convento das Mercês foi o quê? Um hospital. Ou seja, chegando lá, ele disse que era um manicômio, ou seja, era uma prisão para pessoas que eles queriam tirar da sociedade, ou seja, fazer aquela higienização social. Aí a professora que estava me acompanhando virou para mim e disse que ela não sabia. Aí eu disse para ela, mas porque isso não existe na nossa literatura, ou seja, na nossa literatura maranhense, esse tipo de prisão não existe, né? Aí o rapaz foi explicando, né, que ia também não só pessoas que eles queriam tirar da sociedade, mas algumas pessoas que cometiam algum crime naquele período no início do século XX, era colocar ali como pessoas com algum problema, com algum transtorno. Aí eu até comentei com ela, o grande problema é que eles não usam mais como manicômio, como uma prisão manicômio, eles usam como hospital. Só que eles não detalham que tipo de hospital era, simplesmente isso. Só tem essa informação quem vai fazer a visitação ao museu, né? Outro tipo também de prisão que eu caracterizo, né? Isso também gera muitas discussões. Uma prisão moderna, aonde você vai pela manhã e sai à tarde. Prisão moderna, que também lembra muito a questão do que o Foucault trabalha.
a escola, somente as escolas de tempo integrais. Eu caracterizo ela como uma prisão moderna, onde a pessoa pode entrar e sair, porque o aluno ele entra às 7 horas da manhã e só pode sair da escola às 17 horas. Querendo ou não, na minha opinião, é um tipo de prisão, gente. Né? Então, esse texto ele faz leituras de vários tipos de prisão. Hospital também é um tipo de prisão. Por que que eu penso que é um tipo de prisão? Você está doente com alguma enfermidade, você não pode sair daí, ou seja, você fica preso para fazer aquele tratamento, né? Fica preso tanto você e a pessoa que vai lhe acompanhar. Outro tipo de prisão, na minha opinião, nossas casas. Hoje em dia, por conta da violência, desculpa, gente, um gato pulou da janela para a cama. Por conta da violência, nós ficamos presas dentro da nossa casa. Ou seja, se você não tem uma grade na janela, não tem uma grade na porta, você corre o risco de ser assaltado. Ou seja, esses outros tipos de prisão vêm se modernizando. Nós vivemos aprisionados dentro de um sistema em que o Estado muitas vezes não dá conta de suprir, de dar conta de conter a violência. Então, na minha opinião, gente, eu só queria comentar esse olhar sobre esses vários tipos de prisões. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelas contribuições, pelas reflexões. Mari? Então, o que a Aurinete falou é exatamente o que eu tinha pensado em falar mesmo, que é sobre as escolas, né? Uma vez eu li um artigo que comparava a arquitetura da escola, né, principalmente as escolas públicas, com as arquiteturas de prisão. E aí eu parei até para pensar nas escolas que eu estudei, né, e nas escolas que eu faço estágio hoje em dia, e que, se você reparar, a estética delas é muito parecida com a estética de uma prisão, né? Por exemplo, eu estudava em uma escola Verdade. que era um muro alto, cinza, e tinha aquelas serpentinas em cima do muro, sabe? E aí tinha aquelas sirenes super altas, assim, que tocavam para poder marcar o início das aulas, o recreio e a hora de ir embora, que é exatamente igual a sirenes de fábricas, né? Sirenes de fábricas e sirenes de prisões, né? No entanto, que hoje em dia as escolas elas começaram a substituir essas sirenes, mas por causa também dos alunos neurodivergentes, né? Que se incomodam com aquele barulho muito alto. Então, eles começaram a substituir por música, né? E eu reparei que tá tendo ali um certo esforço, talvez da organização ali dentro da escola, né, dos coordenadores pedagógicos, da direção, da comunidade escolar em si, para poder tentar mudar um pouco essa estética da escola, né? Deixando ela mais colorida, deixando ela mais viva. A própria biblioteca mesmo, hoje eu estava no meu estágio, eu estava na biblioteca e eu estava reparando o quanto que as bibliotecas de escola mudaram muito. Porque eu lembro que a biblioteca da escola, quando eu estudava, eram aquelas, umas estantes de ferro cinza. E assim, a biblioteca não tinha cor nenhuma, e era aquele tanto de livro enfileirado naquelas estantes de ferro. E assim, não era nada chamativa, né, aquela biblioteca. Mas hoje em dia, pelo menos algumas escolas, né, não todas, porque tem escolas ainda que não têm investimento necessário para poder mudar essa, para fazer essa intervenção, né, para poder mudar um pouco, dar um pouco mais de vida para a aparência da escola. Mas essa escola que eu estou, né, uma escola estadual, a biblioteca passou por uma reforma que ela tá muito mais chamativa para os meninos, né? No entanto que às vezes eu chamo eles para poder fazer uma atividade na biblioteca e eles acham o máximo, eles comemoram, porque eles querem sair de dentro da sala de aula, né? Porque até mesmo a sala de aula é um ambiente maçante, sabe? É escuro, é um pouco escuro, é
aquela parede branca e as mesas enfileiradas, até o próprio professor fica com vontade de sair dali, né? Então, se você reparar, a escola, ela também foi construída em um modelo prisional, né? Que você consegue estabelecer muitas comparações. E uma outra comparação que eu gostaria de fazer, assim, isso é só quem já foi à PUC do Coração Eucarístico, né? Que vai pegar a referência, mas tem uns prédios lá na PUC que eles foram construídos durante a ditadura militar, como o nosso prédio, que a gente está tendo aula nesse semestre, né? Que é o prédio 14, que é um prédio que é muito parecida com a arquitetura de uma escola estadual comum, sabe? É um prédio assim de tijolinho assim, você vê aquele tijolo exposto, e é tudo muito fechado, tudo muito escuro, aqueles corredores assim. E assim, Muito sem vida. é muito sem vida, não tem cor, sabe? As janelas assim não traz muita luminosidade para dentro das salas, e ainda tem algumas salas ali no prédio 14 que tem tipo um palcozinho, um palco, sabe? Que os professores ficam em cima delas para poder colocar o professor acima do nível dos alunos ali. Tem algumas salas que tiraram, né, esse palco, mas outras ainda mantêm. Então, assim, eu achei muito interessante isso que a Aurinete falou, né, para a gente perceber esses detalhes da arquitetura prisional em outros ambientes que não são prisões, né? Obrigada, Mari. Mais alguém, pessoal? Anderson, Leonardo, Vicente, Amália. Pode ser pelo chat também, gente, como vocês preferirem. Deixa eu ver se tem alguma coisa. A Paula mandou aqui o nome dos livros pra gente. Pode ir, Aurinete. Fica à vontade. Não, eu acho que foi aquela hora, ficou duas mãozinhas. Tranquilo. Gente, só comentar aqui uma coisa que, né, pela fala da Aurinete e da Mariana eu me lembrei, que é um texto que eu li uma vez, de literatura, que falava sobre alguns autores, como Raul Pompeia, que escreviam muito como uma maneira de fugir do ambiente completamente hostil, que era justamente a escola, né, na época dele. E a literatura era esse mecanismo, sabe, que ele tinha para poder suportar o dia a dia, porque de fato, né, igual a Mariana citou, a Aurinete também, muitas escolas têm essa arquitetura bem parecida, né? Eu ia até digitar aqui no chat, mas como eu já ia comentar, preferi falar agora mesmo, que assim, na minha escola o pessoal falava que ela era como uma prisão e que o recreio era tipo o horário do banho de sol, sabe? E que era aqueles minutinhos assim de liberdade que a gente tinha para ficar sentado, realmente ver o sol, né? Então, assim, mas eu fico feliz de saber que hoje em dia muita coisa já está mudando também, né? E eu, gente, eu sou suspeita para falar porque eu amo ar livre, sabe? E às vezes eu fico olhando para aquele jardim da PUC, os espaços, eu falo assim, gente, um professor tem que levar o pessoal para ter aula ao ar livre, sabe? Porque é uma coisa que eu até discuto muito com a Mariana, né? Porque a gente sai muito nos intervalos para caminhar, né, pela PUC, sentir o vento e tudo mais. E aí eu falo com ela, às vezes eu sinto que eu aprendo mais, tipo, nas minhas conversas que eu tenho com ela, nas reflexões que nós fazemos sobre a vida, né, nos momentos de pausa, de contemplação, do que dentro de uma sala de aula, fechada, ouvindo ali sem parar, sabe? Um tanto de coisa, assim. É claro, né, Nossa, é gente, que verdade.
Eu penso muito, eu amo aulas ao ar livre, eu acho que os alunos, eles gostam muito também, porque é outra coisa, sabe? Não desprezando a sala de aula, obviamente, né? A sala tem ali os equipamentos que a gente precisa, mas a nossa própria professora também de estágio obrigatório, ela criticava muito quando ela chegava na sala e ela via aquelas carteiras todas enfileiradas, ela falava, gente, vamos fazer uma roda, vamos mudar isso aqui, porque, tipo, até a própria professora se incomodava também, sabe? Com essa coisa assim muito rígida, muito organizada demais, sabe? Tipo, vamos bagunçar um pouco, vamos falar, vamos conversar. Então, assim, eu sinto muita falta disso às vezes, sabe? Então, igual eu falei, obviamente não é desprezando o espaço da sala de aula, pelo contrário, né? Que privilégio nosso estar ali. Mas, assim, a gente tentar fazer dinâmicas diferentes também, né? Tentar trazer mais ar, mais luz para as coisas, né? Eu acho importante. Então, assim, é legal a gente pensar, até o próprio poema fala muito disso, né? Dessa prisão que existe mesmo em outros ambientes, às vezes até dentro de nós mesmos, né? Então, nossos interiores estão cheios de prisões, assim, simbólicas, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Obrigada, Paola. Mais alguém, pessoal, gostaria de trazer alguma contribuição, de falar? Pode ser pelo chat também, gente, não tem problema. Depois seria bom todo mundo abrir a câmera, né, para a gente dar uma printadinha aí. Quem puder abrir, fazendo favor. Aí, que bom ver os rostinhos. Olha, quanto rosto bonito aí. Eu não vou Olá, abrir a câmera porque a minha imagem, a imagem então não tá funcionando a câmera, então eu não consigo. Anderson. Não, Isso. Não dá, a câmera tá com problema, infelizmente, hoje. quer printar, Paola? Pode ser. Ó, gente, eu vou contar 1, 2, 3, aí vocês fiquem na pose, tá bom? Para poder tirar o print, ó. 1, 2, 3 e... Só mais uma fotinha. Pronto, gente, deu certo. Tá, né? Eu vou circular agora a lista de presença para vocês no chat. Esperem só um pouquinho que eu vou enviar. Não esqueçam de assinar, gente. É muito importante vocês assinarem a lista para poder receber certinho o certificado depois, né, no final. Porque a gente Sim, conta pela em algumas presença de vocês reuniões, também. eu reparei que tinha mais pessoas na reunião do que nomes na lista de presença. Então tem muita gente que está saindo sem assinar. Aí o link tá aqui no chat. É só clicar e colocar lá pra gente, enviar o forms. Pessoal, muito obrigada pela presença, viu? Por nos acompanhar aí em mais uma reunião. Parabéns, né, para as nossas maravilhosas alunas aí, Maria Eduarda conduzindo aí, né? Parabéns para Paola, para Mariana, enfim, e é sempre um prazer poder contar com a presença de todo mundo, né? Sei que está no final do semestre, a gente fica um pouco desanimado, um pouco cansado, mas vamos que vamos, daqui a pouquinho, né, a gente vai ter um descanso aí, um recesso,
E não vamos desanimar, não, tá bom? Um abraço para todo mundo, viu? Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela Obrigada, presença, Até a próxima. pelas Boa noite, boa trocas. noite. Tchau, tchau.